Olá, amigos da internet, prezados amigos do marketing multinível, queridos companheiros da empresa Telex Free. Eu também sou um divulgador dessa empresa. Meu nome é Carlos Castilho, estou sediado mais precisamente no ABC Paulista, em São Bernardo do Campo. Eu atuo em um escritório de advocacia há 10 anos na função de gestão administrativa e estratégias jurídicas de atuação, mas não advogo. Portanto, meus amigos, o meu objetivo aqui é trazer alguns esclarecimentos sobre o que ocorre em nosso processo, na nossa situação no Tribunal de Justiça do Acre, que, como vocês sabem, essa semana teve uma decisão importante, mais precisamente segunda-feira, em que aquela Câmara, a segunda Câmara Civil, né, os desembargadores mantiveram a decisão de manter a empresa suspensa sem poder exercer suas atividades e, por consequência, não é, nós também ainda estamos paralisados, pois não podemos exercer nossas atividades. Pois bem, qual o meu objetivo desse vídeo? O objetivo é interpretarmos, conjecturarmos algumas situações jurídicas que certamente estão na cabeça de muitas pessoas, mas tentarei fazer isso de uma maneira simples, objetiva e rápida. Lembrando que nem sempre o objetivo demanda um tempo muito curto, porque eu tenho que ser objetivo, mas não sem conteúdo. Então, eu por vezes posso parecer repetitivo em algumas explicações, mas é para tentar levar um entendimento abrangente às pessoas que não estão habituadas com um linguajar, como se diz, juridiquês. Então, vamos a isso. Pois bem, com a denegação desse agravo, né, em não derrubar a liminar por unanimidade, a medida liminar concedida pela juíza, a nobre juíza Thaís Calil, ainda prevalece. Então, a empresa ainda permanecerá por hora paralisada. No entanto, alguns já têm festejado de que finalmente o processo vai sair do Acre. No entanto, eu acredito que isso não vai ocorrer agora. Porque para que ele possa sair do Acre, será através, muito provavelmente, eu não conheço as estratégias jurídicas que a equipe vai adotar, por isso que eu digo que serão conjecturas da minha parte, correrei o risco de errar, não é? E quis errar quando eu disse que o processo, ou melhor, que a liminar não cairia no Acre, até disse em alguns comentários que eu gostaria muito de queimar minha língua, que infelizmente não aconteceu. Muito bem. Um requisito mínimo para que o processo possa ser encaminhado para Brasília, através de um recurso especial, por exemplo, é que ele esgote todos os recursos no seu tribunal originário, ou seja, lá dentro do Acre. E ainda cabem, nesse caso, os embargos declaratórios. Aliás, eu diria que eles são necessários, pois conforme declarou uma juíza, uma desembargadora, ela declarou que, tenho informações disso, não sei se eu não assisti, mas ela declarou que não havia lido a totalidade do processo e que sequer sabia ou tinha certeza de que a empresa tratava-se de pirâmide financeira. Ora, como que você mantém uma liminar, como que você ainda mantém uma empresa e prejudica mais de 1 milhão de pessoas, não é, com essa paralisação, se você não tem certeza do que você está julgando? Eu entendo isso como uma grande responsabilidade do judiciário. Você está mexendo com milhões de pessoas, ou milhares, melhor dizendo, não tão milhões assim, mas milhares de pessoas, famílias inteiras, inclusive esse divulgador que vos fala. No entanto, não ler o processo, não analisar as provas, isso é de um alcance e de uma crueldade ímpar, inominada. Por que eu digo isso? Porque para que se faça justiça, o preceito básico é que aquele funcionário público faça uma atuação coerente e com dignidade e, sobretudo, com responsabilidade. Não se faz assim com as famílias, com os cidadãos. Nós dependemos da justiça para que possamos coexistir em sociedade. Essa negligência custa muito caro para a vida das pessoas.
Nós aqui, nós outros, não temos o salário garantido pelos impostos que são pagos por nós. Nós não temos essa garantia, nem todos nós. Portanto, o mínimo que se espera da justiça é a responsabilidade em seus julgamentos. E vir a público declarar de que não leu todo o processo e não tem a certeza de que se trata de uma pirâmide com uma alegação absurda, sem provas, feita pelo Ministério Público em um liminar concedido por uma juíza igualmente irresponsável, e se mantém essa liminar, no mínimo deveria ser um voto divergente, pelo menos. Ou no mínimo pedir vistas do processo. Isso seria mais digno e mais justo. Mas, enfim, por essa razão, por ter, como eu já disse em um vídeo anterior, os embargos declaratórios ou embargos de declaração, se ela se omitiu, ela foi omissa na análise dos pontos, das razões pelas quais a liminar deveria ser derrubada, é fundamental que se entre sim com os embargos declaratórios. Até porque precisa se sanear todos os pontos nesse processo para que ele possa ser remetido a Brasília. Por isso, meus amigos, eu não creio que ele saia de imediato já do Acre. Pois bem, tendo os embargos declaratórios e ainda havendo a manutenção dessa liminar, aí sim, creio eu que a estratégia, não é, da equipe jurídica seja remeter esse processo através de um recurso especial, imagino eu, ao Superior Tribunal de Justiça, que é a próxima instância e fica em Brasília. No entanto, vale a pena tomarmos conhecimento de alguns aspectos fundamentais em relação a Brasília. Mas antes me permita comentar, porque já me perguntaram a respeito de um agravo de instrumento que está pendente de julgamento para o dia 19. Pessoal, esse agravo de instrumento foi interposto pela esposa do Carlos Vanzeler, se não me falha a memória, a Lívia. Ela tenta também derrubar essa liminar. Já vimos que o desenho jurídico dessa instância, né, dessa região judicial, vamos chamar assim, né, coloquialmente, por assim dizer, não nos favorece para que se possa derrubar essa liminar. Então, eu estou igualmente incrédulo em relação a esse pedido, a esse agravo de instrumento para que a empresa retorne às suas atividades. Então, falando agora de Brasília, que é o que nos interessa de fato, vamos entender um pouco do que seria esse recurso especial. A minha preocupação em relação ao STJ é que ele, entenda-se, não é um tribunal de apelação. Isso é importante nós entendermos. Ele não discute direito subjetivo dos litigantes. Ou seja, ele não vai discutir o direito da empresa em relação a essa situação. Então, não é um tribunal de apelação. Então, existem tecnicismos que são fundamentais para um recurso especial colocado ou impetrado dentro do STJ, que requer algumas observações importantes. Então, o que seria o primeiro pré-requisito? É o esgotamento da instância ordinária, que deu origem àquele processo. E nesse caso, se houvesse um voto divergente, vamos imaginar que a Eva Evangelista tivesse sido o voto vencido. Teria que haver, é exigido inclusive a interposição de embargos infringentes para que pudesse só então o recurso especial acontecer. Nesse sentido, foi até bom ela ter votado e ter gerado essa unanimidade, senão seria obrigatório os embargos infringentes e cabíveis na espécie, né, nesse processo, se caso houvesse um voto divergente. Porque o embargo infringente é um remédio jurídico em que a súmula 207 lá do STJ obriga a parte vencida a esgotar a esfera jurisdicional, a instância ordinária do processo. Mas não é o caso, tá certo? Mas é importante entender que ao entrar no STJ não haverá reexame de provas, nem de fatos. A súmula 7 desse tribunal já diz isso. Então, os laudos juntados pela empresa que querem provar
a sua sustentabilidade, não é? Os pareceres, tudo isso, essa documentação, esse mundo de documentos que foram juntados no processo, não serão avaliados pelo Superior Tribunal de Justiça, porque ele não é um tribunal de apelação. Com a nova Constituição, vamos entender, houve uma divisão aí. O Supremo Tribunal de Justiça recebe os recursos especiais. E o Supremo Tribunal Federal, nesse caso ao nosso, análogo ao nosso, recebe o recurso extraordinário. E uma coisa é atrelada à outra, é obrigatório. Por que isso? Porque o recurso especial ele tem apenas efeito devolutivo, ou seja, com o recurso especial devolve-se e se refaz o julgamento na instância originária. Então não há o efeito suspensivo. Aí, se quiser o efeito suspensivo, tá certo? É necessário uma ação cautelar inominada no Supremo Tribunal Federal. E nesse caso, não cabe recurso extraordinário. Eu ouvi pessoas falando que seria o próximo passo o recurso especial e o recurso extraordinário, que seria impetrado simultaneamente, e isso é obrigatório, tanto no Superior Tribunal de Justiça quanto no Supremo. Não cabe recurso extraordinário nesse caso. A súmula 735 do STF proíbe, não admite, é a chamada inadmissibilidade do recurso extraordinário quando acórdão mantém pedido liminar. Se o acórdão manteve o pedido liminar, o Supremo Tribunal Federal não admite o recurso extraordinário, porque é uma medida liminar, é uma medida tida como provisória. Então não vai caber aí nesse caso o recurso extraordinário. Podemos esquecer essa questão. Então, meus queridos amigos, o próximo passo que eu imagino é que, esgotando aquela primeira instância, a empresa entre com recurso especial junto ao STJ, porque o STJ tem a obrigação de, digamos, cuidar da legislação federal. O STJ ele tem a obrigação, digamos assim, de para que as leis, não é, digamos, como se diz aqui no próprio site do STF, cuidar da legislação federal. E o STF seria o guardião da Constituição Federal. Portanto, não haverá reexame de provas e fatos no recurso especial. Agora, a admissibilidade do recurso especial, existem algumas razões, ou melhor, alguns requisitos para isso. E nesse caso eu acredito que sim, o recurso especial será admitido, porque no artigo 105, inciso 3º, que regulamenta a admissibilidade do recurso especial, diz o seguinte: letra A, contrariar tratado ou lei federal ou negar-lhes vigência. Eu acredito que a decisão pelo tribunal, proferida pelo Tribunal de Justiça em seu acórdão, ele contraria sim uma lei federal. Ao se utilizar do CDC, por exemplo, ele está contrariando, não existe relação de consumo. Então isso por si só já permitiria a admissibilidade. E a letra C, a segunda não nos interessa nesse caso, der à lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal. Eu acredito que deram uma interpretação equivocada ao Código de Defesa do Consumidor, nos colocando de divulgadores para consumidores perante a empresa. Pois bem, então, quanto a isso, vamos aguardar os próximos passos e eu espero que, através desse recurso especial, entendendo que a lei foi ferida de morte quando se utilizaram de, não vou dizer escusos, mas de estratégias não muito saudáveis, digamos assim, para que pudessem simplesmente paralisar a empresa. E como já vimos uma promotora se manifestando, dizendo que duvidaria que a empresa permanecesse viva,
digamos, com essa paralisação que ela entende que será longa. Pode ser que ainda leve um tempo. Quanto tempo? Essa é a pergunta de $1 milhão. Mas eu imagino que talvez entre 20 dias, 30 dias, talvez nós consigamos chegar em Brasília. Tomara que eu erre. Tomara que seja antes. Ok? Então, boa sorte para todos nós. Eu espero poder ter ajudado um pouco mais nesse sentido. E qualquer coisa, qualquer dúvida, por favor, postem nos seus comentários. E como sempre tenho feito, eu os responderei de bom grado. Muito obrigado, uma boa noite e um ótimo final de semana a todos vocês. Até a próxima.